Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite série Autárquicas vive Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. E vive Helena Pereira. Olá, viva! Começamos com a flotilha que chega ao fim com uma chegada a Portugal dos 4 portugueses que estavam a bordo deste conjunto de embarcações rumo a Gaza. Foram detidos pelo Estado de Israel, chegaram a Lisboa já durante a noite deste domingo e foram recebidos por mais de uma centena de pessoas no aeroporto de Lisboa. Vamos ouvir Mariana Mortágua ainda em Madrid, à RTP. Foi muito difícil para si, ou seja, ter que admitir perante as autoridades israelitas que entrou ilegalmente? Não admiti nunca. Não admitiu? Nunca. E então o que é que aconteceu? Portanto, conseguiram serem repatriados? Eles inventaram um crime, mas nós nunca admitimos e saímos do país. Como estamos em tempo de campanha, José Luís Carneiro, também em tempo de orçamento, fala na possibilidade do PS aprovar este orçamento. De certa maneira, mostra que o Partido Socialista não será grande obstáculo a Luís Montenegro no que toca à aprovação do Orçamento de Estado. Ana Sá Lopes, vamos começar por ti. A flotilha termina oficialmente com esta chegada a Portugal. Mariana Mortágua esteve fora mais de um mês. Foi alvo de muitas críticas por abandonar o Bloco de Esquerda, a liderança do Bloco de Esquerda, num mês particularmente complicado, em que temos eleições autárquicas, em que temos o regresso dos trabalhos parlamentares. O que te pergunto é, afinal de contas, isto foi um sucesso, esta participação de Mariana Mortágua nesta flotilha, ou nem por isso? Eu acho que a flotilha cumpriu os seus objetivos, que era chamar a atenção para a questão de Gaza e a questão palestiniana. E Mariana Mortágua, fazendo parte do Bloco de Esquerda, que sempre teve o seu... que sempre teve, para quem a questão da Palestina foi sempre uma das causas principais em termos internacionais. Eu achei normal que a Mariana Mortágua fosse à flotilha, perfeitamente. Não acho sequer... Achei mal que não tivesse feito isso, substituir imediatamente, evidentemente, mas não entendo a quantidade... Bem, nas redes sociais foi o ódio expresso, mas depois, também de dirigentes políticos, vieram declarações que não lembravam ao diabo. Desde que Mariana Mortágua estava a prejudicar o acordo de paz de Trump e Netanyahu, quer dizer, nós ouvimos de tudo, ou então que fosse para o Sudão, ou então que fosse para a Ucrânia. Os argumentos atingiram, isto nomeadamente até de pessoas do PS, não foi só da direita, porque a direita sempre foi muito para o Netanyahu, com algumas exceções, como é evidente, e para o governo israelita, e enfim, não me espanta que estivesse contra a ação da flotilha. Portugal reconheceu o Estado palestiniano, vai reconhecer, mas sempre sabemos que a posição de sempre não é... E nem é exclusivo só da direita que está no poder. Agora, de facto, a força do ódio contra Mariana Mortágua, que é a líder do partido, que só tem um deputado, é completamente desproporcional relativamente à sua força. Agora, que foi um sucesso, portanto, Mariana Mortágua incomoda. Ficámos a saber, já sabíamos, provavelmente, mas incomoda bastante. Agora, se foi um sucesso, foi, claro que foi. Eu acho que na sociedade civil há muita gente que considera que Israel está a praticar um genocídio e que se identifica com ações que queiram chamar a atenção para tal, que foi o objetivo. E depois, não nos podemos esquecer que Mariana Mortágua não foi bem tratada, e os outros, claro, obviamente. Greta Thunberg foi obrigada a beijar a bandeira de Israel. Portanto, houve cenas de bullying. E nós assistimos, para quem assistiu, ao vídeo do Ministro da Segurança Ben-Gvir a chamar terroristas às pessoas. Portanto, como é que não houve da parte dos poderes públicos uma reação à forma como estes portugueses também, e não foram só os portugueses que foram tratados em Israel? Agora, eu sinceramente acho que para limpar não há, porque a direita está no poder, sabe que tem uma maioria que votou em maio e que a apoia.
apoia neste sentido. Portanto, eu não estou a dizer que que a defesa de Gaza seja maioritária no nosso país. Acho que se calhar não é. Agora, há muita gente que a defende. Há muita gente que defende a defesa, mas não é de certeza, certamente não é maioritária. Sim, mas de ter Pelo pessoas em menos, águas internacionais, há ali uma não, série de não, coisas acho que inacreditável deixam. como é que não houve uma posição do governo de chamar o embaixador israelita, pelo menos. Como é que o secretário-geral do PS andou a fugir às perguntas e disse que a posição dele era a posição do governo? Acho que José Luís Carneiro portou-se de uma forma inacreditável, sendo que o eleitorado do PS está na maioria com Gaza e com a Palestina. Mas a posição foi vergonhosa, diria mesmo. E a coisa que verdadeiramente acho que, apesar de tudo, o governo tentou emendar a mão um bocadinho, foi agora ter, enfim, Paulo Rangel mandou o secretário de Estado receber os membros da flotilha e acho que, enfim, fez os mínimos olímpicos. Claro que para a fúria de muita direita que acha que o governo lhe devia dar com os pés, aqueles que assinaram, enfim, petições inqualificáveis para a deportação de Mariana Mortágua, bem, enfim, sabemos quem são e onde votam, mas espanta-me a desumanidade e a cegueira ideológica com que foi olhada esta flotilha. Cegueira ideológica, mas quase discurso de ódio. Isso é preocupante, até pela questão, enfim, em termos de alguma higiene civil, da sociedade civil. Antes de passarmos para o próximo tema, Helena, deixa-me perguntar-te também sobre a flotilha e sobre esta ação destes 4 portugueses, em particular Mariana Mortágua. O Bloco de Esquerda e a Mariana Mortágua ganharam mais em ter participado nesta flotilha, ou, de certa maneira, o facto de ter estado ausente durante tanto tempo prejudicou o Bloco? Eu acho sinceramente que um partido que só tem um deputado, acho muito estranho que seja esse único deputado, que é o líder do partido, que não esteja cá. É uma situação inédita durante um longo período de tempo, que inclui uma campanha eleitoral, tendo o partido tantos destacados dirigentes. Não percebo, sinceramente, porque é que teve que ser de Mariana Mortágua. Não percebo. E isto é estranho. A líder quis assumir a causa como sua? Exatamente, mas é estranho ser o líder de um partido que é deputado único a escolher não estar na Assembleia da República. Pronto, só queria dizer isso. Sobre este, há bocado estava a vir a Ana, só queria dizer uma coisa. Paulo Rangel, o governo, eu acho que houve um momento em que Paulo Rangel teve uma posição decente em relação a em relação à participação dos portugueses na flotilha, que estragou completamente, que deixou vir ao de cima a hipocrisia total do governo quando soube da história dos F-35 que foram autorizados a passar nas lajes, que era quando Paulo Rangel veio dizer que os serviços consulares e o embaixador na Tunísia tiveram sempre, desde a primeira hora, a acompanhar a presença e o que estava a acontecer com os portugueses na flotilha, ainda muito antes de estarem a aproximar-se de Israel e de Gaza, não é? E Paulo Rangel, na altura, diz mesmo que é um direito que as pessoas têm de se integrarem, de fazerem manifestações, de contestarem, e que, pronto, e que só pedia que as pessoas tivessem noção dos riscos. Ou seja, houve um momento em que o governo conseguiu, mas foi muito breve, ter uma posição decente sobre aquilo que é legítimo completamente, que toda a gente reconhece, eu acho, que é haver formas das pessoas se manifestarem. Agora, o problema, claro, é também, como foi visível, esse discurso de ódio, que também, por um lado, foi instigado por outras pessoas do governo, como o caso do Ministro da Defesa, pronto. E é o problema que se tem, é que é muito difícil encontrar uma posição moderada nestas coisas, mesmo quando são, mesmo de pessoas que se espera que tenham essa... que façam um esforço, que têm a obrigação de fazer um esforço acrescido.
Ainda como tínhamos prometido, neste soundbite vamos falar sobre as declarações de José Luís Carneiro, líder do Partido Socialista, que diz que a viabilização do Orçamento do Estado é mais fácil porque o Governo deixou de fora linhas vermelhas para o Partido Socialista. Pergunto-te, Helena Pereira, se Luís Montenegro acaba de ganhar via verde para passar este processo orçamental. Este fim de semana, e fazendo aqui a transição entre um tema e o outro, este fim de semana, no caso dos F-35 e da Palestina, eu acho que o Governo, nestes últimos dias, teve mais do que uma tropeção, teve um abalo muito grande na sua credibilidade e na sua coerência. Mas, por outro lado, este fim de semana teve uma prenda, não é? Porque não há outra maneira de dizer isto. Eu fiquei surpreendida, sinceramente, de ver no meio da campanha Luís Montenegro a cena com o bombom do orçamento. E o líder da oposição... Não é o líder da oposição. Do segundo maior partido da oposição... Quer dizer, vai na conversa até a altura, Paulo Raimundo. O líder da oposição foi mais cuidadoso. Exatamente. Não, até Paulo Raimundo, o líder do PC, teve imensa piada, porque basicamente até puxou as orelhas a José Luís Carneiro, quando lhe pergunta do orçamento, ele diz, eu não vou agora entrar nesse jogo, não vou fazer esse favor, como quem diz, não vou fazer o favor ao Governo de estar a responder sobre o orçamento. Quando... O que eu não percebo sinceramente a estratégia de José Luís Carneiro, porque eu pensava que José Luís Carneiro ia aproveitar esta campanha eleitoral para fazer uma espécie de uma volta do líder, de mostrar as suas propostas e de mostrar a sua oposição ao Governo, porque já sabemos, daqui a algum tempo, há de haver algumas alturas de convergência, mas agora que estão todas as atenções nos líderes que estão no terreno, o que é que José Luís Carneiro está a aproveitar para dizer às pessoas sobre o seu projeto alternativo? Eu não percebo. Neste fim de semana também, além de ter dito isso, que vê mais fácil, que vê com maior facilidade o orçamento passar e que quer contribuir para a estabilidade do país, porque ele acha que as pessoas devem ter medo de eleições agora, então ele utilizou quer contribuir para a estabilidade. Certeza. Sim, e depois veio dizer sobre habitação, eu tenho um grupo de trabalho que em breve também vai apresentar propostas para os jovens, não é só o Governo que tem propostas, eu vou-vos mostrar, porque eu tenho um grupo de trabalho que está a trabalhar nisso. Não sei, acho que foi trágico, José Luís Carneiro, este fim de semana. Sim, este fim de semana foi muito mau. Mas a maneira como José Luís Carneiro diz que vai viabilizar o orçamento, ou é mais fácil viabilizar o orçamento, basicamente é como o Governo tirou tudo aquilo que somos contra dentro do Orçamento de Estado, já podemos viabilizar, elencar. O Governo continua a governar na boa. É um partido da oposição? É alguém de um partido da oposição a falar? Quem gosta de sossego no que toca à atualidade política, José Luís Carneiro é perfeito. O projeto, sim, para adormecer, né? Eu acho que o projeto político de José Luís Carneiro, neste momento, é durar. Que ele consiga aguentar-se na liderança do PS durante 3 ou 4, até umas próximas eleições que só sejam daqui a 3 ou 4 anos, para ele, enfim, na opinião dele, com certeza, ter um resultado eleitoral razoável. A avaliar porque estamos a assistir na primeira prova de fogo de José Luís Carneiro na rua, o resultado eleitoral pode não ser tão favorável como ele pensa. Deixa só dizer mais uma coisa, e André Ventura, o líder da oposição, por acaso esteve implacável na resposta à história do orçamento, porque foi logo lembrar que uma medida popular como a baixa do IRS, o Chega votou a favor e meteu lá uma adenda a dizer que o Governo tinha que voltar a descer 0,3 pontos percentuais no próximo Orçamento de Estado, e é verdade, ele tem razão. Eu não me lembrava disso, fui ver depois de o ouvir, e é verdade porque, ou seja, André Ventura conseguiu cavalgar, lá está, a medida de Luís Montenegro, pronto, e ele aí é muito rápido a reagir dessa forma. E não deu nenhumas garantias de aprovar o orçamento. Também não, exatamente. Vamos ver o que é que os próximos dias nos deixam, mas parece que não haverá história neste orçamento. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã, um beijinho. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.